Pode ir para a Rede Kids em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus lá no Salmo número 15. Nós vamos usar nesta noite a NVI, Salmo número 15. Abra a palavra do Senhor no Salmo número 15 em nome de Jesus. Aleluia. Salmo número 15 em nome de Jesus. Esse, irmãos, é um salmo de Davi. Davi escreve essa palavra. Davi, diz a Bíblia Sagrada, foi um homem segundo o coração de Deus. Convido os irmãos a tomarem assento para nós mais descansadamente prestarmos atenção na palavra do Senhor. Irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, então não permita que nada te distraia daquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, porque Deus vai falar especificamente com cada um de nós. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de bênção, uma palavra que vai trazer vida, que vai trazer algo muito importante para cada um de nós. Salmo 15, versículo 1, nós vamos ler o salmo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra inocente, quem assim procede, nunca será abalado. Noutra versão diz, quem age assim, não será jamais abalado. É tão interessante, irmãos, porque Davi, ele inicia esse salmo com duas perguntas, dirigindo estas perguntas a Deus, e ele pergunta ao Senhor desta maneira: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele conclui com esta afirmativa: quem assim procede, nunca será abalado. Quem age assim não será jamais abalado, diz a palavra do Senhor. Essa é uma palavra muito importante, irmãos. Quantas vezes eu participei de cultos fúnebres, aquele culto de homenagem, de despedida, de corpo presente, e foi cantada aquela canção que diz exatamente isso, inspirado nesse salmo, que vocês conhecem. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. É exatamente este salmo. E é interessante, irmãos, porque este salmo ele traz uma alusão das coisas já reveladas pelo Senhor. Primeiramente, santuário ou tabernáculo fala de um lugar de adoração, fala de um lugar de oração, de um lugar em que nós nos aproximamos e nos achegamos a Deus. Mas essa é a pergunta: quem entrará? E aqui, irmãos, não diz respeito apenas a esta vida, mas diz respeito a quem entrará mesmo, quem de fato será salvo, quem estará com o Senhor, na sua presença. Porque a Bíblia Sagrada declara veementemente que alguns não irão para perto de Deus, mas alguns irão para perto de Deus. A Bíblia diz claramente que a porta é apertada e estreito o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que acertam por ela. Por isso essa pergunta é tão relevante, é tão importante para nós nos nossos dias: Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? E é tão importante, irmãos, que nós vejamos os princípios bíblicos que aqui estão. E ele faz uma segunda pergunta dizendo: Senhor, quem subirá, quem poderá morar, quem subirá no teu santo monte? E nós cantamos esta canção aqui.
Porque o que aconteceu, irmãos? Isso faz menção a Moisés quando subiu na presença de Deus. Deus se revelou no Monte Sinai e ali deu o decálogo, os 10 mandamentos. E diz a palavra que era do desejo do coração de Deus, do coração do Pai, que todos subissem à sua presença. Mas os homens não quiseram. Eles ficaram com medo, eles ficaram atemorizados. Por quê, irmãos? Por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça, para que não acolha as nossas orações e para que a nossa própria pessoa não seja acolhida diante de Deus. Os nossos pecados. E eles então disseram: Moisés, suba você, vá, Moisés, em nosso lugar e fale com Deus. A canção que você acabou de cantar. E então venha e nos diga o que Deus falou e nós obedeceremos. Leve as nossas petições, leve a nossa súplica. Moisés, rogai por nós, pecadores. Você já ouviu uma oração que tem esse trechinho? Rogai por nós, pecadores. É mais fácil você ter intercessores, mediadores, do que você mesmo olhar para a sua própria vida e dizer: eu preciso me santificar para eu mesmo entrar na presença do Pai e rogar a Ele. Porque Jesus, quando ensinou as pessoas a orarem, Ele não ensinou que você tem que orar para que alguém ore e interceda por você, para que alguém rogue por você, para que você possa ficar comodamente na tua condição de pecado. Não, não. Ele disse: entre no teu quarto. Foi assim que Jesus ensinou. E em secreto ore a teu Pai, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas para isso, irmãos, é necessário santificação. Para que você um dia esteja eternamente na presença de Deus, e hoje mesmo, para que você possa rogar a Deus, em nome do Senhor Jesus, você precisa de santificação. Porque a Bíblia diz claramente que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que essas perguntas são tão importantes. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então você não pode pedir de maneira nenhuma: olha, rogai por nós pecadores. Não, não. O que você tem que orar é: Senhor meu Deus, me perdoe e me purifica dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Me cubra com o teu sangue, porque o teu sangue me dignifica para que eu possa entrar na sua presença. Porque está escrito em Hebreus capítulo 10, diz a palavra do Senhor, que Ele nos abriu pelo véu, que é a sua própria carne, um novo e vivo caminho, para que nós possamos entrar no santo dos santos, na sua presença, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia! E agora você não precisa pedir para ninguém: rogai por nós pecadores, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está escrito: entrai com ousadia. Não é de qualquer maneira, é com fé, com ousadia. Entre com ousadia na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu. Porque no templo, irmãos, se vocês lembrarem, diz a palavra do Senhor que havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E ali pecadores não podiam entrar. Mas quando Jesus deu a vida por nós lá na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia! E agora eu e você podemos entrar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Não precisamos mais pedir para ninguém: rogai por mim ou rogai por nós. A coisa mais errada que tem, irmão, é você ser um crente 6 horas. Sabe aquele crente 6 horas? Não é às 6 da tarde. É 6 horas por mim lá, irmão. 6 horas por mim, irmão. Não, não, irmão. Santifique a tua vida e ore você mesmo. Se santifique em nome de Jesus, amém, irmãos? E entre pessoalmente na presença do Senhor, porque Ele é teu Pai. E o teu Pai quer ter um relacionamento contigo de pai e filho. Como é que você vai tirar esse privilégio do Pai? Colocando outras pessoas no meio do caminho. Eu vou lá falar com meu pai. Não, mas não vou.
Vou pedir para o secretário dele, vá lá e fale com o pai, isso e aquilo. Não faz sentido, irmãos, porque filho entra na presença, filho vai direto, filho fala com o pai, e Jesus nos revelou Deus como nosso Deus e nosso Pai. E aqui a gente tem um princípio tremendo. Nós poderíamos dar alguns títulos a esta mensagem. Primeiro título que me ocorreu, Cidadãos do Céu. Porque esse título fala a respeito disso, quem são os cidadãos do céu? Porque é o que diz, quem, Senhor, habitará no teu santuário? Quem há de morar no teu santo monte? Quem serão, Senhor amado, os cidadãos do céu? E daí ele discorre os princípios espirituais. Poderia se chamar também o título dessa mensagem, o que Deus espera do seu povo. Porque a pergunta é direcionada para Deus. Senhor, quem entrará no teu santuário? Senhor, quem habitará no teu santo monte? O que o Senhor espera do teu povo? Quem são estes, Senhor, que verdadeiramente pela tua palavra serão salvos? Ou nós poderíamos colocar o título dessa mensagem como os cidadãos dos céus são aqueles que jamais serão abalados. Porque a conclusão é esta, irmãos: quem assim procede nunca será abalado. E eu pergunto para você, você deseja que na sua vida você nunca, jamais seja abalado? Essa é a promessa. E é tão interessante porque quando existe um princípio na palavra de Deus, esse princípio não aparece isoladamente em um texto só. Ele se repete em vários outros textos, algumas vezes não tudo junto, algumas vezes um princípio aqui, um princípio lá, um princípio acolá, algumas vezes tudo junto, mas esse mesmo princípio foi repetido várias vezes nas Escrituras. E quem fizer estas coisas jamais será abalado. Jesus falou sobre isso, irmãos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo com um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então sopraram os ventos, desceu a chuva, subiu a enchente e combateu contra aquela casa. Mas ela não foi abalada porque estava firmada sobre a rocha. Mas o homem insensato é aquele que construiu a casa sobre a areia, que é o que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Esse foi abalado e diz a Bíblia, grande é a sua ruína. Grande é a sua ruína. Então, irmãos, quem assim procede não será abalado. É o mesmo princípio espiritual. E nós vamos ver aqui algumas coisas tremendas neste texto que nós lemos. Princípios espirituais. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui como princípio espiritual, se você quer que a sua vida não seja abalada, se você quer entrar no santuário para adorar, se você quer subir na presença de Deus, seja íntegro na sua conduta. Viver de maneira correta, ter uma vida exemplar, isso é ser íntegro. Ser um exemplo, uma inspiração para os outros por causa da sua boa conduta. Meus irmãos, nós não precisamos ser repreendidos todo o tempo para mudarmos a nossa conduta. Não, não. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você não sabe as normas, não sabe como que é o funcionamento, as regras, e você uma vez é repreendido, basta. Nós não precisamos ser repreendidos o tempo todo para mudarmos a nossa conduta. A Bíblia diz que nós devemos servir ali com excelência como ao Senhor. A mesma coisa em relação a Deus. Uma vez que você ouve a vontade de Deus e a revelação de Deus e a vontade do Senhor para a sua vida, e que você compreende que alguma coisa que você está fazendo não o agrada, chega. Basta, você muda e ponto final. Isso é integridade. Porque originalmente, irmãos, nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para sermos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança.
E assim, para que haja legitimidade na nossa vida, nós precisamos representar o Deus a quem cremos, ou que dizemos crer. A nossa conduta tem que estar de acordo com a fé que nós professamos. A tua vida tem que estar de acordo com o Deus que você diz que serve. Isso é legítimo. Isso é íntegro. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que não foi corrompida, que está íntegra, que não foi corrompida, que é legítima. O que é algo legítimo? É algo que representa realmente nós. Homens e mulheres de Deus, precisamos representar o Senhor nosso Deus na terra. Isso é legítimo, isso é íntegro, porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória do Senhor, fomos criados. Como que uma lei, por exemplo, é legítima? Quando ela serve para o bem da sociedade. Então ela é legítima porque ela busca o bem comum, o bem da sociedade. Mas quando uma lei é feita e ela não busca bem algum, ela é feita por outras coisas, escusas, obscuras, ela se torna ilegítima porque ela não está representando ninguém. Uma marca, a mesma coisa. Existem pessoas que falsificam, usam uma marca e falsificam, isso é ilegítimo, é uma falsificação. Por quê? Porque não representa aquela marca da onde ela se origina. Aquela roupa, embora levando o título, levando o nome, ela não representa em qualidade, não representa em direito, porque houve propaganda, houve investimento, houve talvez excelência para que aquela marca se tornasse famosa, se tornasse o que ela é hoje, e aí vai alguém, pega o nome, coloca ali e faz uma falsificação. É ilegítimo porque não está representando, aquele produto não representa a origem. Da mesma maneira, eu e você, nós precisamos representar a nossa origem. Isso é integridade, nós representarmos o Senhor, o nosso Deus, aleluia. E a integridade do crente, irmãos, ela passa pelo nosso relacionamento com o nosso Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Talvez você tenha pessoas às quais você admira e você segue nas redes sociais. Você é um seguidor. Mas existe uma pessoa a qual nós verdadeiramente devemos seguir. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá para este Monte Santo, ninguém entrará neste santuário, se não seguir a Jesus, se não seguir a pessoa certa. Então você precisa ser um seguidor de Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a expressa imagem da sua pessoa, Ele é legítimo, Ele é o verdadeiro, aleluia, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus, aleluia. Por isso, o Senhor nos deu essa nova oportunidade de nós seguirmos a Jesus e sermos íntegros, porque integridade é seguir a Jesus. Segundo, quem habitará no monte do Senhor? Como eu posso ser uma pessoa que jamais será abalada? O que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. O que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Nós fomos na fazenda do irmão Antemar, porque vai ter o encerramento da rede de homens, lá na fazenda dele. E quando nós chegamos lá, ele estava pesando o gado. E aí nós ficamos observando e ele disse assim, veja, a pessoa para quem eu vendi não quis vir na pesagem para conferir, porque confia em mim, porque eu sou muito fiel nestas coisas. E ele disse, pode pesar lá, Antemar, que a gente confia em ti. Isso é de Deus, irmãos. O que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Nós precisamos falar a verdade, você precisa ser uma pessoa confiável.
uma pessoa verdadeira. E aí o texto continua dizendo assim: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então esse é um princípio poderoso. Se você não quiser ser abalado, se você quiser viver uma vida a qual jamais se abala, tenha palavras edificantes. Escute. Se você quer ser uma pessoa que jamais será abalada, não use palavras para difamar, não use palavras para caluniar, não use palavras que possam disseminar o mal sobre outra pessoa, causar mal sobre outra pessoa. Tenha cuidado até mesmo com a pontuação, porque muitas vezes não é só o que você fala, mas é como você fala. Então cuide, pontue as suas palavras de tal maneira que edifiquem o outro e não o coloquem para baixo. Fale aos outros o que você gostaria que falassem para você. Davi é o objetivo aqui: seja íntegro na sua conduta e cuide com o que você fala. Você tem que cuidar com o que você diz, porque as suas palavras são contratos. As suas palavras são aliança. A Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Se você falou, é exatamente aquilo que você falou e ponto final. São as nossas palavras, irmãos. São alianças, são contratos. As nossas palavras são sementes. Você fala e algum tempo depois você tem na sua vida o resultado daquilo que você falou. Porque as palavras são sementes. Aquilo que você fala hoje vai produzir um resultado amanhã. Então, cuide muito com o que você fala, porque o que você fala define o seu futuro. O que você fala define o seu futuro. Fale o que é bom. Fale o que é justo, não fale qualquer coisa. Cuide com a maneira como você emprega as suas palavras, porque pequenas palavras podem gerar um grande resultado. Existem casamentos que são constituídos por causa das palavras, e existem casamentos que são desfeitos, que são destruídos por causa das palavras. Grandes contratos em grandes corporações foram encerrados por causa de uma palavra mal dada. Amigos, sócios brigam e muitas vezes se tornam arqui-inimigos por causa de palavras que um disse para o outro. Então as palavras são muito importantes. Quando você chega em um ambiente, e se as suas palavras forem pesadas, se as suas palavras forem de angústia, forem de tristeza, o ambiente fica ruim. Mas se as suas palavras forem de alegria, o ambiente fica feliz. Se as suas palavras forem boas, se você chega no ambiente e as palavras são agradáveis, são palavras cheias de motivação, são palavras alegres, o ambiente se torna um ambiente de bênção, um ambiente abençoado. Então use bem as tuas palavras. Declare para você mesmo: as minhas palavras têm poder, porque elas têm poder mesmo, irmão. Existem palavras que talvez você pense: mas isso não tem efeito algum. Mas eu quero dizer para você, irmão, pode até acontecer que alguma palavra aparentemente não tenha surtido efeito nenhum, mas a Bíblia diz que o homem dará conta de toda palavra que sair da sua boca. Nós prestaremos conta diante de Deus e no juízo de Deus por toda palavra que falamos. A Bíblia diz que nós não podemos falar nada que não seja com o propósito, com a intenção de produzir vida, de produzir edificação naqueles que nos ouvem. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, podre, que produz ruína, morte, tristeza, coisa ruim. Isso é muito importante, irmãos.
É maravilhoso e é muito importante nós sabermos dessas coisas. Então, todas as palavras que você diz vão de alguma maneira interferir nos teus resultados. Hoje, no presente, no futuro, porque as palavras são sementes, e eternamente, porque você vai dar conta daquilo que você falou. Então, as nossas palavras são poderosas. E o que eu vou fazer? Eu vou liberar palavras boas, palavra abençoada, palavras extraordinárias, palavras maravilhosas sobre as pessoas que me cercam, sobre o meu futuro, sobre o meu destino, sobre a minha família, sobre o lugar onde eu trabalho, sobre as pessoas que convivem comigo. Eu vou falar a palavra de Deus, porque o que você fala, irmão, governa a sua vida. O que você fala governa a vida que você tem. É difícil a gente falar sobre isso. Muitas vezes a pessoa passou anos falando coisas duras e aí o outro não consegue perdoar. E às vezes a gente julga a pessoa porque não consegue perdoar. Mas a pessoa falou anos, ela foi a culpada por produzir aquilo no coração, uma mágoa, um ressentimento, uma amargura. Tem pai que olha para o filho e diz que o filho não vai chegar a lugar nenhum, e só murmura contra o filho, e sempre está praguejando, sempre está amaldiçoando, falando palavra ruim. E é importante, irmãos, nós averiguarmos a nossa vida e o que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando produz o ambiente no qual nós vivemos, no qual moramos. Como pode haver qualidade de vida se você tem palavras rixosas, iracunda, palavras duras, palavras torpes, o tempo todo? Nós precisamos nos converter, irmãos. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que precisamos mudar a nossa boca. Ao invés de falarmos, não vai dar certo, não tem jeito, começarmos a falar, tem jeito sim, vai dar certo, Deus vai prover, o Senhor vai entrar com providência, nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que muda realidades, um Deus que tem poder, aleluia! Creia em Deus e use as tuas palavras. Em terceiro lugar, escolha bem os seus amigos. Isso aqui é importante. Escolha bem os seus amigos. Diz o texto sagrado: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é o que, se proceder desta maneira, não será abalado? Essa é uma pessoa que escolhe bem os seus amigos. Existem pessoas, irmãos, que podem fazer parte do teu círculo de colegas, de conhecidos, mas tenha cuidado com aquele que você chama de amigo, com aquele que você leva para dentro da tua casa. Tenha muito cuidado nesta hora. O texto diz assim no versículo 4, que rejeita quem merece desprezo, esse não será abalado. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. O que rejeita aquele que merece desprezo. Tem gente que merece desprezo. Tem gente que, por causa das suas atitudes, das suas palavras, denota que não pode caminhar ao seu lado. Tem gente que, por causa daquilo que ele diz, e você ouve a conversa revela o coração, e por revelar o coração distante de Deus, ele não serve para viver com você, para andar do seu lado. Meu irmão e minha irmã, se você tem sido um murmurador, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, que você se converta hoje, porque eu digo para você, na presença de Deus, se você continuar nesta conduta, além de você destruir a tua casa, o teu marido, os teus filhos, a tua esposa, as pessoas que te cercam, destruir a si próprio, você não entrará no santuário, porque no santuário entram pessoas que adoram a Deus, que têm a boca pura, que têm a palavra santa, que têm a palavra abençoada. Então esta é uma noite de reflexão, porque é ceia do Senhor. Se você é desse tipo,
desse tipinho de gente que só reclama, que só murmura, que só se queixa, tendo tudo, você se converta, porque a Bíblia Sagrada diz que se você tiver o que comer e o que vestir, estejai com isto contente. O Senhor está aqui, irmãos, e eu falo isso com muito temor e tremor. Aleluia. O que rejeita aquele que merece desprezo, essas pessoas são desprezíveis. Deus despreza. O povo de Israel vinha pelo deserto e por causa da sua murmuração, eles não puderam entrar na terra prometida, que é uma outra figura da salvação, da vida eterna, da terra que Deus prometeu para nós. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que por causa do seu procedimento, da sua conduta e das suas palavras revelam que o seu coração está longe de Deus. Elas não servem para andar com você, você tem que rejeitar esses amigos, se afastar deles, se afaste destas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus deseja que nós venhamos santificar as nossas amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. Há um ditado popular que eu creio, inspirado neste texto bíblico, diz: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Porque essa é uma realidade. Alguém disse com muita propriedade que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais importantes com as quais convivemos mais proximamente. Você acaba se parecendo com elas e você se torna o reflexo destas 5 pessoas. Isso é uma teoria, mas tem muita propriedade nisso. Então cuide com quem você traz para o teu seio, para se relacionar com ele, para os teus amigos. Existe uma distinção aqui. Há pessoas que você tem que desprezar, as quais você tem que se afastar delas. São pessoas que não têm alegria na tua fé, que não têm alegria em você, que não dizem para você: puxa, que bom que você se converteu, que agora você está indo na igreja, eu observei que a sua vida está diferente, que você está mais feliz. Não, não, eles não dizem isso, eles chegam para você e te lembram do teu passado pecaminoso, das tuas iniquidades. Lembra daquela vez que a gente foi, e que a gente foi lá em tal lugar, e a gente fez aquilo e aquilo outro, e eles ficam lembrando, e eles ficam te convidando, e eles ficam tentando te afastar da presença de Deus. Não traga dentro da tua casa esse tipo de pessoa que não coopera com o teu propósito. Se santifique em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que rejeitar aquele que merece desprezo, porque é desprezível, porque anda dissolutamente, porque a influência dele vai fazer mal para você. Você precisa fazer isso. Tem gente que precisa ser afastada, mas a palavra do Senhor diz que tem gente que precisa ser honrada. E muitas vezes nós não honramos aqueles que precisam ser honrados, nós não nos aproximamos daqueles que verdadeiramente a palavra do Senhor diz que nós devemos nos aproximar, porque a Bíblia diz que nós precisamos honrar aqueles que temem ao Senhor. De repente tem um amigo lá que está te chamando para ir fazer coisa fútil, e outro que está te chamando: vamos orar, vamos fazer um discipulado, vamos buscar a Deus, vamos na igreja. É esse que você tem que ouvir, é esse que você tem que se aproximar. Se aproxime de gente que está buscando a Deus, se aproxime de gente santa, consagrada, que busca a vontade do Senhor, para que você tenha crescimento espiritual também, irmão. Honre quem tem que ser honrado, porque quando nós honramos pessoas, a honra também vem para a nossa vida. Quando você se torna leal e fiel a estas pessoas, você também terá pessoas leais e fiéis ao seu lado. Isso é muito importante, irmãos, porque a honra que nós damos, ela volta para nós e ela virá sobre nós e sobre a nossa vida. Então se lembre disso. Se lembre disso.
o que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, nunca será, nunca, jamais será abalado. E às vezes, irmãos, aquele que é mais fiel, ele é mais chatinho. Por quê? Porque incomoda, porque confronta o seu jeito de viver. Mas é esse que produz bênção. Aquele que é fiel a Deus, aquele que honra a Deus. E você deve se aproximar desse tipo de gente. Porque o outro tipo de gente quer tornar de você um tipinho igual a ele. E você tem que ser parecido com o Senhor, buscar se parecer com o Senhor. Ao longo da vida, Deus, graças a Deus, afastou muitas pessoas de mim. Glória a Deus. E me aproximou de outras pessoas. E isso é maravilhoso. Em quarto lugar, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Quem é o que, se proceder desta forma, nunca será abalado? Quem? Quem tem as suas atitudes justas. O versículo 5, na parte A, diz: que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Existe muita gente injusta nessa área, irmãos. Tem gente que caminha na injustiça. Tem gente que o dinheiro é mais importante do que as pessoas. Então o dinheiro é a barganha dessa pessoa, a barganha que essa pessoa tem para que ela possa manipular a vida dos outros. Para que ela possa impressionar os outros, ela tem apenas o dinheiro. Porque ela não tem capacidade de impressionar os outros com aquilo que ela é, então ela precisa mostrar o que ela tem, para que ela possa impressionar os outros. E quando ela faz qualquer coisa para outra pessoa, muitas vezes é visando lucro. Ela não olha para a pessoa, como gente, mas ela olha para outra pessoa como uma fonte de lucro. E ela só vê o que o outro pode trazer para ela. Ela só vê o outro como uma fonte de benefício. Uma pessoa como essa não tem sentimento de justiça. Isso é muito triste. É triste demais, mas no mundo de hoje, a maioria das pessoas fora da igreja, irmãos, infelizmente, são assim. Quando uma pessoa lida com outra só visando lucro, só visando um interesse, você sabe que para ela, aquela pessoa é descartável. E talvez você esteja lidando com gente assim, e Deus já deu discernimento para você. Mas talvez também haja impureza dentro do seu coração. E por causa dessa impureza dentro do seu coração, você deseja se relacionar com essa pessoa por causa daquilo que ela tem, do status ou alguma coisa dessa natureza. E aí você sabe que ela está te usando. Você sabe que para ela, no momento em que ela não precisar mais você é descartável. Porque essa pessoa só tem um segundo interesse, ela não valoriza. Ela não vê o outro como pessoa, como alguém que precisa de cuidado, de amor, de carinho. Ela empresta, mas ela empresta para obter lucro. Ela empresta, mas ela empresta com uma segunda intenção. Sempre buscando uma segunda intenção. Até mesmo o presente, ela entrega um presente a você, mas o propósito é tirar vantagem de você. E quando ela não tem o resultado que ela gostaria, ela fica chateada. Ela fica muitas vezes com raiva, porque há uma impureza no coração. E existem muitas pessoas assim, irmãos. E essas pessoas, obviamente, precisam ser afastadas de você, porque é gente desprezível. Você tem que estar com gente que tem prazer em abençoar o outro. Vou repetir, você tem que estar com gente que tem prazer de abençoar o outro.
Por quê, irmãos? Porque isto é uma semente, porque isto produz honra. E honra é uma semente que produz resultado nas nossas vidas. E esse resultado vem pela pureza, pela motivação correta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é honra. Não aceita suborno contra o inocente. Tem muita gente que dá presente, irmãos, com sinceridade, e é tão maravilhoso, é tão lindo. Você recebe um presente, uma honra, é uma bênção, e você fica feliz, e você vai orar, porque você sabe o coração, você conhece o coração. Mas existe gente que aceita suborno, tem pessoas que se vendem. A Bíblia diz que o homem se vende por um bocado de pão. Olha, irmãos, a corrupção humana. O homem se vende por um bocado de pão. Há pessoas que vendem a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Que é isso, pastor, a primogenitura? É a bênção de Deus, irmãos. Não venda a bênção de Deus por nada nesse mundo, irmão. Não venda a bênção de Deus por pecado algum nesse mundo, por favorecimento algum nesse mundo, por privilégio algum desse mundo. Não venda a bênção da primogenitura, de você poder entrar no santuário, subir na presença de Deus e ter uma vida que não se abala. As pessoas se vendem a sua primogenitura, vendem os seus valores, e não compreendem que estão se prejudicando, e prejudicando pessoas inocentes. Tem muita gente assim, irmão. Os nossos valores são inegociáveis. Eu acho tremendo, estava falando no nosso almoço com fraternização aqui dos líderes, e a Suzy falou que as únicas duas pessoas na Bíblia, que a Bíblia não fala os pecados, que não relata pecado, foram os dois políticos, José e Daniel. Os outros todos tiveram os seus pecados, se arrependeram, foram salvos, outros não, mas a Bíblia relata. Então, irmãos, nenhuma condição justifica. Nós precisamos de gente íntegra, fiel, que não se dobra, que não se corrompe, que não se vende em todos os lugares, para a glória do Senhor. Não aceita suborno contra o inocente, mas se aproxima de Deus. Quero fazer uma revisão aqui com os irmãos. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Conclusão: quem assim procede nunca será abalado. Então, o que eu preciso fazer para não ser abalado? Primeiro, seja íntegro na sua conduta. Viva de maneira correta e exemplar. Se Deus falou, irmão, obedeça já. Não precisa ficar um tempão falando, olhe, se arrependa, olhe. Não, irmão, mude a tua conduta hoje, saia desse culto aqui determinado. Seja íntegro. Segundo, tenha palavras edificantes, não use palavra para difamar, para caluniar, para gerar mal aos outros, mas use suas palavras para promover o bem. Quantas pessoas perderam o emprego por causa da sua boca grande? Talvez você que está aqui já foi prejudicado por causa da tua boca grande, irmão. Que nós possamos nos arrepender, para que a nossa vida não seja abalada. Terceiro, escolha bem os teus amigos. Tem gente que precisa ser afastada da sua vida e tem gente que precisa ser honrada, que precisa ser trazida para perto. Quarto, que as suas atitudes sejam justas. Faça o bem, promova coisa boa. Estas devem ser as suas atitudes. Para você conservar um amigo, você tem que fazer isso que a Bíblia diz. Ainda seja fiel à tua palavra, ainda que seja com prejuízo para si próprio, mas seja fiel, porque você não vai perder o amigo, irmão. Mas se você for desleal, se você não cumprir a tua palavra,
Deus não se agrada desse tipo de atitude. Aqui diz no versículo 2: e pratica o que é justo. Ou seja, uma pessoa que anda na justiça. E qual é a nossa justiça, irmãos? A nossa justiça começa na cruz do Calvário, naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque eu jamais poderia entrar nesse santuário, eu jamais, por minhas próprias obras, benevolência, poderia subir no seu santo monte, mas por causa do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu posso. Então a minha justiça começa na cruz do Calvário. E aí eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor, porque uma vida que agrada ao Senhor nunca será abalada. Uma pergunta, irmãos: será que eu preciso fazer obras para ser salvo? Ou eu faço obras porque sou salvo? Não precisamos ter a resposta para isso aí. Porque na realidade a ordem dos fatores não altera a soma. A questão é a seguinte: eu não posso me salvar pelas minhas obras, porque o preço era caro demais, era a vida, e Ele tomou isso por mim na cruz do Calvário. O sangue de Jesus me dá o direito de entrar na presença de Deus, mas agora eu preciso me arrepender, porque se eu não me arrepender, nós vamos ler isso na ministração da Santa Ceia, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não sou digno, e eu me torno réu da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito sério. Sabe o que é réu? Réu é que está sob julgamento, sob juízo. O réu é o criminoso, o acusado, que vai ser condenado porque é réu. Então, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, eu sou salvo. E agora Ele me abriu um novo e vivo caminho e eu posso entrar na presença de Deus. Mas por causa do que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu me arrependo dos meus pecados e agora eu quero honrar a Deus com a minha vida. Aquele que pecava não peca mais por causa da sua fé, porque ele quer honrar o Senhor com a vida dele. Então eu quero viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que obedece os princípios de Deus, porque aquele que fizer assim, jamais será abalado. Amém, irmãos? Vamos nos pôr em pé na presença do Senhor. Eu vou abrir aqui em 1 Coríntios